boa noite. Peço que você se coloque de pé, por favor. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Romanos, na carta aos Romanos, no capítulo 8. E nós vamos ler hoje nos versículos 26 e 27. Amém? Todos em Romanos. A palavra diz assim: do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos que não se expressam com palavras. E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Ele intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. Até aqui. Baixe sua fronte, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós clamamos a Ti, Senhor, que o Teu Santo Espírito venha nos transformar nessa noite por meio da Tua palavra, que é poderosa para nossas vidas. A palavra que exorta e confronta, mas também conforta e consola. Que encontre terra fértil em nossos corações nessa noite, para produzir aquilo que Te apraz, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Bem, irmãos, nós temos estudado a todos os domingos a pregação expositiva do livro de Romanos, da carta aos Romanos, o Evangelho segundo Paulo escreveu. E a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ela é certamente o maior resumo teológico da Bíblia. Nós temos falado que ela é um mini evangelho, nela contém as principais doutrinas que nós precisamos entender com relação à vontade de Deus para nós. Paulo expõe em Romanos o ponto mais relevante da sua análise da grande obra de Jesus na cruz do Calvário em nosso favor. No versículo 1, nós vimos que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nós vimos que o Espírito Santo aplica em nós a obra de Cristo, nos versículos 2 a 4. Nós vimos que o Espírito Santo nos inclina para pensar nas coisas de Deus, nas coisas do Espírito, nos versículos 5 a 8. Nós vimos que o Espírito Santo habita em nós, nos dá vida e paz e vida eterna, nos versículos 9 a 11. Nós vimos que estamos mortos para a carne, vivos para Deus, somos filhos de Deus, pois o Espírito Santo nos guia e testemunha no nosso espírito que nós somos filhos de Deus, nos versículos 12 a 17. Nós vimos que o Espírito Santo nos ajuda a enfrentar os sofrimentos desse mundo e que Ele geme, aguardando libertação final e a glória eterna com Deus, dos versículos 18 a 25. Nós vimos que o Espírito Santo é a garantia que esses sofrimentos são temporários e a glória de Deus, a glória que nos espera, é muito maior. Nós vamos agora ver a respeito do versículo 26 e 27, que é basicamente uma continuidade do que o apóstolo Paulo escreveu nos versículos 22 e 23. E o versículo 26 e 27 vai dizer sobre a ajuda que o Espírito Santo nos dá enquanto vivemos nesse mundo, para que possamos suportar esse fardo, suportar esse sofrimento, essa angústia e as tribulações que nós passamos, para que tenhamos conforto e também consolo no Espírito Santo. E vai culminar no versículo 28, que é o tema da próxima exposição, onde a palavra diz que todas essas coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Ele diz aqui que o Espírito Santo nos assiste na nossa fraqueza, que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ou palavras que não podem ser expressadas, que não sabemos como orar,
e que Ele intercede por nós de acordo com a vontade de Deus. Então, sob essa perspectiva, nós vamos analisar 3 verdades importantes nesse texto hoje, para que nós possamos compreender ou continuar compreendendo a aplicação da obra redentiva de Jesus na cruz do Calvário, pelo Espírito Santo nas nossas vidas. E nós vamos estudar então 3 verdades importantes. A primeira é que o Espírito Santo nos socorre nas fraquezas. A segunda é que o Espírito Santo nos ajuda porque não sabemos como orar como convém. E a terceira, que o Espírito Santo intercede por nós segundo a vontade de Deus. Com maior ênfase no ponto 2, não sabemos como orar. Eu não tenho a pretensão de esgotar o assunto oração nessa noite, porque o assunto é muito amplo. Mas a palavra diz aqui, em que há situações, e talvez a maioria delas, que nós não sabemos orar como convém. E esse é o ponto principal da mensagem de hoje, que nós vamos ver no decorrer do texto. Amém? Então, primeiro ponto, o Espírito Santo nos socorre na nossa fraqueza. Se nós lermos mais uma vez ali em Romanos 26, 27, o 26 é uma continuidade do 22 e do 23. Então fica assim, ó. Vamos lá comigo. Romanos 8, 22. Pois sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora, como se sofresse dores de parto. E não somente ela, mas também nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, que são a esperança, a intercessão e a eleição, nós também gememos em nosso íntimo, aguardando ansiosamente nossa adoção, a redenção do nosso corpo. E o 26. Do mesmo modo que nós gememos e a criação geme, o Espírito nos socorre na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam em palavras. Esse é o versículo 26. Paulo está dizendo para nós aqui que nós somos fracos, e o Evangelho diz que Deus nos conhece e conhece a estrutura dos nossos corações, e que nós somos pó. Quem é feito de pó, por mais que seja vaso de barro, é pó. Quando sofremos, quando temos agonia, angústias, tribulações, nós temos o desejo de orar, mas nós não sabemos como orar. Nós sentimos algo apertando o nosso peito, mas nós não sabemos o que dizer. Por muitas vezes, nós nos colocamos em oração e nenhuma palavra sai da nossa boca. Nós não sabemos o que orar. Nós não sabemos o que pedir. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, não porque nós somos fortes, mas só porque nós fomos feitos fortes em Cristo. Porque nós somos fracos e somos feitos fortes em Cristo Jesus. E esse versículo especificamente, ele vem totalmente em encontro, em contraponto ao coach teológico, por exemplo, aos livros de autoajuda, onde dizem que você é forte, que você consegue tudo, que você pode todas as coisas, que tudo está ao seu alcance. E o que Paulo está dizendo aqui para nós é que nós somos fracos. E porque nós somos fracos, nós dependemos de alguém. E esse alguém é Jesus Cristo, que intercede por nós por meio do Espírito Santo. Então, a teoria de coaching, e eu sou formado em coaching, posso dizer que não se usa, não pode se aplicar dentro da questão bíblica. Não fecha, não tem como exaltar o ser humano. A palavra diz que os que se humilham serão exaltados. Aqueles que são fracos serão fortalecidos. Então, cuidado com essa pegadinha que andam pregando por aí. Amém? Diferentemente disso, a nossa ajuda não vem de nós. Nós temos capacidade e temos forças, mas nós somos muito limitados. Muito limitados. Experimenta machucar uma perna e ficar em casa sem trabalhar para ver como a gente se sente totalmente inútil e limitado.
Não é verdade? Muito limitado. Experimenta não poder fazer alguma coisa, não poder falar, inflamar a tua garganta e não poder falar. A gente se sente muito limitado. Nós somos limitados. E nós somos fracos. E a vitória, nós somos mais do que vencedores em Cristo, não porque nós somos poderosos, mas porque Cristo nos socorre. Porque a nossa força vem do alto. E é disso que esse texto está falando. A verdade é que somos fracos, limitados e contingentes. Temos fraquezas físicas, temos fraquezas emocionais, fraquezas morais e fraquezas espirituais. Fisicamente nós envelhecemos, o nosso corpo vai definhando, as nossas pernas vão bambeando, o nosso tornozelo não responde mais, a gente pensa, não consegue executar com o corpo, e assim fisicamente nós somos fracos e vamos enfraquecendo. Emocionalmente, quantas vezes cada um de nós aqui já não se desesperou por alguma coisa, já ficou em prantos, sem saber o que fazer, clamando a Deus ou sem saber o que falar, sem saber tomar nenhuma atitude que vem de encontro a nós, porque nós não conseguimos prever as coisas, nós somos vítima das circunstâncias, porque nós não dominamos tudo. Quantas vezes nós olhamos para cima e pensamos assim, e agora? Não tem mais jeito, o que eu faço? Nós somos fracos moralmente. Quantas vezes você e eu já prometemos abandonar um pecado? Prometemos fazer alguma coisa para alguém e não fizemos? Quantas vezes nós nos expomos e combinamos algo com alguém que a gente não consegue cumprir? Quantas vezes a gente comeu a nossa palavra com farinha, descendo seco, porque a gente não cumpriu aquilo que tinha prometido? Nós somos fracos emocionalmente. E nós somos fracos também espiritualmente. A palavra diz em Romanos 7, que o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu quero, esse eu faço. Nós somos confusos, somos contraditórios. Nós somos uns bichinhos difíceis, né? Bem complicado. Nossos desejos secretos denunciam a nossa doença moral. O que nós pensamos, só pensamos, e ninguém vê. É igual não cobiçarás. Ninguém vê a gente cobiçando. Mas o teu desejo do teu coração é isso que o Senhor vê. Não o que eu falo, mas o que eu tenho dentro do meu coração, o que eu penso. Os nossos pensamentos íntimos revelam o quanto o pecado nos atingiu. Todos nós temos pés de barro, um calcanhar de Aquiles e somos fracos. Amém? Mas o que é maravilhoso nisso tudo é que o Espírito Santo nos assiste, nos suporta, nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele nos foi dado como o Consolador. Consolador é aquele que consola, aquele que conforta, aquele que dá colo, que faz as coisas terem sentido. Quando a gente está quebrado, moído, jogado no chão pelas circunstâncias, completamente sem saída, assolado pelos sentimentos da nossa alma, é aí que o Espírito Santo vem, e Ele é quem nos ameniza, Ele é quem enxuga as nossas lágrimas, Ele é quem nos refaz o ânimo, Ele é quem nos põe de pé, é Ele quem assiste a nossa fraqueza. A nossa força não vem de nós. É Ele quem não nos entrega a nossa própria sorte, ao que eu quero, ao que eu penso que é bom para mim. O Espírito Santo, Ele toma sobre si a nossa carga, não somente para socorrer, para nos ajudar, mas também para nos aliviar. Ele opera aquilo que Jesus dizia quando falava, tomai meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Ele quem opera esse fardo, é Ele que carrega o fardo conosco. Quem diz, como diz no credo apostólico, eu creio no Espírito Santo, tem um amigo divino, um consolador presente que Cristo enviou para estar sempre conosco. Amém? O segundo ponto, e esse que nós vamos abordar com um pouquinho mais de tempo, é: o Espírito Santo nos ajuda, pois não sabemos
como devemos orar. Lê comigo mais uma vez o 26. Ele diz assim: do mesmo modo, em algumas Bíblias diz semelhantemente, o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar. Em algumas Bíblias está escrito orar como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós. Em algumas Bíblias está escrito sobremaneira, com gemidos que não se expressam com palavras. Então, esse segundo ponto, não sabemos orar como convém. E nós vamos explorá-lo em 5 perguntas específicas. Como eu falei antes, não pretendo esgotar o assunto oração, mas que seja bênção para mim e para a tua vida. Amém? As perguntas são: por que não sabemos orar como convém? O que é orar como convém? Como devemos orar como convém? Como aprendemos a orar como convém? E Deus responde todas as orações? Essa é boa, né? Boa. Primeira pergunta: por que não sabemos orar como convém? Por que nós não sabemos orar do jeito certo de orar? Paulo diz que nós somos tão fracos que nem sabemos orar como convém. Nós nem sabemos o que é melhor para nós. A nossa fraqueza, as situações que nós atravessamos, elas nos oprimem de tal forma que nós não sabemos o que orar a Deus. Não sabemos o modo correto de como devemos orar. Nosso maior problema não são só as fraquezas, mas a nossa distância do Senhor. Quanto mais distante eu estou do Senhor e da sua palavra, mais difícil é orar. Só orar, não estou falando de orar como convém. Orar é difícil para todos e é muito mais difícil quando você está afastado do Senhor e da sua palavra. Amém? A nossa inabilidade da oração, ela é explicada também como a fraqueza que nós temos. Por várias vezes, nós oramos e temos uma oração fluida, e outras vezes nós não sabemos o que orar. A oração, meus irmãos, ela é o respiro da nossa alma. Quem não tem intimidade com Deus não pode ser forte. Não tem como. Nós vimos agora que nós somos fracos e que o Espírito Santo, ele age, nos ajuda nas nossas fraquezas. E logo em seguida ele fala que nós não sabemos como orar como convém. Então nós precisamos aprender a orar como convém, com a intercessão e ajuda do Espírito Santo, para que possamos suportar o fardo e sofrimento dessa vida enquanto vivemos nesse mundo. Orar, só orar, não é o suficiente, é preciso orar como convém. Porque não sabemos orar como convém, não sabemos pedir as coisas certas. E o Espírito Santo nos socorre. A oração, ela abrange todos os aspectos das nossas necessidades. E nossa fraqueza é explicitada e exposta, porque várias vezes nós não sabemos o que pedir a Deus. Não sabemos como orar frente às situações que nós vivemos. É uma dificuldade de todo cristão. Os discípulos também não sabiam orar. Quando Cristo ensinou o Pai Nosso, os discípulos tinham perguntado a Ele: Senhor, ensina-nos como devemos orar. Todo cristão tem dificuldade de orar, não por causa do Deus que é fraco, porque nós somos fracos. E precisamos do Espírito Santo. Exemplos, né? Quem já, de repente, chegou um amigo e perguntou: ora por mim, preciso de um emprego. Ou ora por mim, eu estou doente. Estou doente em fase terminal. Você pede o quê? Para o Senhor curar ou para o Senhor levar? Né? Diante da morte, da capelania, alguém que está lá na UTI sem responder, o que você ora? O que você pensa em orar? Quando você é um missionário que vai lá no Afeganistão, vai na África, vai no Oriente Médio orar pelos missionários que estão lá, o que você vai orar por ele? Senhor, tira ele daqui,
Ou o Senhor, Ele está disposto a dar a sua vida pelo Evangelho. Está vendo como é complicado? Né? Quando alguém vem te pedir uma coisa para orar e diz assim, irmão, ora por aquilo ali para mim. Tu sabe que aquilo ali não é o melhor para ele. Como é que a gente ora? É complicado. É difícil. Essa é a nossa fraqueza. Está fácil de entender. Orar é difícil para nós todos. Nós estamos sempre aprendendo, orando e aprendendo, orando e aprendendo. Nós pedimos para Deus aquilo que vai nos destruir, pensando que estamos pedindo aquilo que nos vai dar vida. Nós não sabemos o que pedir. Não sabemos como orar, porque nós somos impacientes. Acho que sou só eu. Não sabemos orar porque nós queremos pressionar a Deus com a nossa urgência, com a nossa agenda, com o nosso time. Queremos que a nossa vontade seja feita no céu, mas que a vontade dele não seja feita na terra. É assim que nós oramos. Nós somos negligentes, nós somos inconstantes na oração. Nós só oramos quando estamos angustiados, quando estamos encurralados e quando estamos sofrendo. Então, se nós só oramos nessas situações e não sabemos orar nessas situações, ainda mais quando está tudo em velocidade de cruzeiro, o que você tem colocado diante do Senhor? O que você tem pedido ao Senhor? O que você tem agradecido ao Senhor? O que você tem derramado no seu coração diante do Senhor? Pense nessa noite. Amém? Não sabemos o que pedir, não sabemos como pedir, pensamos, mas não sabemos o que é melhor para nós. Calvino vai dizer assim, não oraremos de uma maneira correta, a menos que a preocupação por nossa salvação e zelo pela glória de Deus sejam inseparavelmente entrelaçados em nossos exercícios. A preocupação da nossa salvação e zelo pela glória de Deus. Você tem lembrado da sua salvação e zelado pela glória de Deus na sua oração? Deus é tão bom comigo e contigo que Ele não dá tudo o que nós queremos, mas o que nós precisamos. Nós sabemos disso. Mas porque Ele tem o melhor para nós, porque o Espírito Santo quem nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém. Abra comigo o livro de Tiago, capítulo 4, versículo 3, por favor. Pode deixar marcado Romanos. Tiago, capítulo 4, versículo 3, diz assim: Pedis e não recebeis, porque pedis de modo errado. Em algumas versões diz mal, pedis mal, só para gastardes em vossos prazeres ou para vossos deleites. O que ele está dizendo aqui? Você pede e não recebe porque tu não sabe o que pedir. Está pedindo para o teu ego, está pedindo para o teu prazer, para o teu deleite, e não aquilo que é a vontade do Senhor. Para ilustrar isso, nós temos dois exemplos de Paulo. O primeiro está lá em 2 Coríntios 12, de 7 a 9, você não precisa abrir, mas faz menção com relação ao espinho na carne que Paulo recebeu de Deus. E ele diz, por 3 vezes orei para que o Senhor me tirasse o espinho na carne, mas o Senhor me disse, a minha graça te basta. Ele pediu aquilo que ele achava que era melhor, mas Deus disse para ele que o melhor que ele poderia ter era a graça dele. Da mesma forma, lá em Filipenses, no capítulo 1, Paulo vai falar assim, tenho desejo de partir e estar com Jesus, pois isso é muito melhor. Mas por vossa causa acho mais necessário permanecer nesse corpo. Ele desejava morrer e estar com Deus, mas ele sabe que não era essa a vontade de Deus. Então são 2 exemplos de que
a gente não sabe pedir? A gente está falando de Paulo, que pediu aquilo que era para o deleite dele. Senhor, tira esse espinho da carne. E Deus disse, a minha graça te basta. Vive com esse espinho aí, que é para te lembrar de não ser orgulhoso. É por isso que ele ganhou o espinho na carne. Amém? Segundo ponto, o que é oração? Vamos lá. Peguei duas definições de dois teólogos que exauriram bastante esse assunto. O primeiro é John Knox, e ele diz assim: oração é uma conversa fervorosa e familiar com Deus, nosso Pai, a quem declaramos nossas misérias, suplicamos por apoio e auxílio em nossas adversidades, e a quem louvamos e exaltamos pelos benefícios recebidos. Ela deve conter, a oração, a exposição das nossas dores e tristezas, o desejo da defesa de Deus e o louvor de seu magnífico nome, como os salmos de Davi cantam claramente e nos ensinam. E aí sugiro a você, não agora, mas leia em casa o Salmo 86. Os salmos de Davi nos são uma grande lição de oração. Há vários salmos que são derramamento da alma e do coração de Davi, e ele pode contribuir demais conosco nesse ponto, amém? João Calvino vai dizer que a oração é antídoto para todos os males, ela é o remédio para todo o mal que existe. E a segunda definição é: orar é derramar o coração e a alma de modo sincero, consciente e afetuoso diante de Deus, por meio de Cristo, no poder e ajuda do Espírito. Essas coisas dependem de tal modo uma das outras, que é impossível que haja oração sem que todas elas cooperem. Por mais excelente que seja o nosso discurso, Deus rejeita toda súplica que não possua essas características. Se não se derrama coração sincera, consciente e afetuosamente diante dele, e isso por meio de Cristo, não se faz outra coisa senão um mero esforço de lábios, o que está longe de ser agradável aos ouvidos de Deus. John Bunyan. Orar é derramar o coração e a alma de modo sincero, consciente e afetuoso diante de Deus por meio de Cristo, com a ajuda do Espírito Santo. Então nós já entendemos aqui que orar depende de 4 pessoas: eu, o Espírito Santo, Jesus e Deus. Amém? Ninguém faz a parte um do outro, cada um faz a sua parte. Nós vamos entender isso. Se isso é oração, como devemos orar? Então, nós devemos orar para que Deus seja glorificado e não nós. Primeiro ponto. Nós devemos orar intensamente e incessantemente. Orai sem cessar, como está lá em 1 Tessalonicenses 5,17. Com orações e súplicas ou clamores em ação de graça, em agradecimento. Sabe o que significa orar e agradecer? Significa que você confia naquilo que Deus tem para você. Orar, colocar diante dele e agradecer. Não depois que se realiza, no mesmo momento, naquele ato da oração, naquele momento, não depois. Devemos orar com reverência diante do Criador do céu e da terra e de tudo que neles existe, aquele a quem milhares de anjos adoram nos céus. Esse é o Deus que nós oramos. Não é o nosso Deus lá sozinho. Jesus está à destra dele, e há milhares de anjos que o adoram noite e dia. É esse Deus e é com essa reverência que nós temos que nos achegar. Falar com aquele que conhece os desejos do nosso coração, diante de quem toda dissimulação e mentira são odiosas, porque ele conhece o nosso coração. Então orar não se trata daquilo que você fala, mas daquilo que o teu coração está cheio, da tua intenção real na hora da oração. Amém? E devemos pedir para que a glória seja dele e o conforto
seja da nossa consciência. Há uma revelação na palavra geral de como devemos orar. Como nós falamos antes, quando os discípulos perguntaram a Jesus como devemos orar, lá em Mateus 6, de 9 a 13, ele os ensina a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso, ela é um modelo, é uma forma de como nós podemos entender de como orar. E o que ela trata, essa oração? Ela faz 3 petições com relação a Deus e 3 petições com relação a nós, né? Então ela fala assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. 3 petições com relação a Deus e 3 com relação a nós. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas ou as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E a terceira, não nos deixe cair em tentação. Vocês viram Jesus pedindo por água? Ele pediu pelo pão de cada dia. Viu ele pedindo um carro novo? Senhor, abençoe todas as batalhas lá na frente. Nos dá uma carroça, porque a gente está pregando a pé. Dá sandália. Não. Ele pediu que seja feita a tua vontade. Primeiro ele santificou e glorificou a Deus. E pediu aquilo que é essencial para nós. E isso é buscar as coisas do reino. Primeiro, o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas ofensas, livra-nos do mal. É só disso que nós precisamos. O pão nosso de cada dia. Sermos perdoados por aquele que tem amor para perdoar todos os nossos pecados. E sermos livres do mal. Amém? Leia comigo, abra a sua Bíblia em Filipenses capítulo 4. Versículo 6 e 7, por favor. Esse texto você também conhece, e ele também é para nós um grande exemplo de oração, de como devemos orar. Amém? Deixa marcado Romanos, Filipenses 4, 6 a 7. Ele diz assim, chegaram lá? Amém. Diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração, que é o derramar da nossa alma e do nosso coração, e súplica, que é o nosso clamor, nosso quebrantamento. E com ações de graça, agradecendo, em gratidão, com gratidão. E ele fala o seguinte: e o que acontece com isso? E a paz de Deus, que ultrapassa ou excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém? Olha que coisa maravilhosa. Quando nós rasgamos o nosso coração, abrimos o nosso coração com sinceridade, com zelo, com reverência diante do Senhor, com oração e súplica, clamando e agradecendo aquilo que Deus fará, Ele toma cativo nossa mente e os nossos corações, para que nós possamos descansar. Mas o principal desse versículo é: não andeis ansiosos por coisa alguma. Basta a cada dia o seu mal. O pão nosso de cada dia. E amanhã, o pão nosso de cada dia. E depois de amanhã, o pão nosso de cada dia. E depois, e depois, e depois. Você é salvo, perdoado de seus pecados. Ganha o pão de cada dia. Isso não está bom? Por isso que nós somos fracos, nós somos egoístas. Nós não nos contentamos. Nós não temos contentamento. Nós queremos pegar na mão para ter certeza. E isso é falta de confiança em Deus. Nós devemos orar ao Pai, em nome do Filho, com a ajuda do Espírito Santo, e descansar no Pai. É assim que nós devemos orar. Não andarmos ansiosos, mas descansarmos. Como um bebê precisa confiar na sua mãe e o seu pai, para ter o que comer,
para ir para os lugares, para ter onde vestir. Um bebê não consegue fazer nada. É assim que a gente deve se portar diante do Senhor, com confiança de que aquilo que Ele tem para nós é melhor do que nós sabemos e que nós podemos pedir. Amém? Como nós aprendemos a orar? E aqui nós vamos ver também 5 passos de como nós aprendemos a orar. Amém? Eu passo depois esses passos lá no grupo, para que você tenha acesso também. São bastante pensados, é bem difícil, né, falar a respeito disso. Tá, mas como é que eu aprendo a orar? Tem algumas lições, tem o Pai Nosso, tem Filipenses falando, mas o orar é derramar o coração. A gente devia ter uma aula com Davi sobre oração, né? Quando chegar no céu a gente pode. Vamos perguntar para ele: Davi, me ensina aí esse segredo dessa oração. A oração de Davi é que ele rasgava o coração dele. Ele não se envergonhava do Deus que ele servia. Não importava a situação, ele rasgava as roupas na frente de quem fosse. Esse era um homem de coragem e intrepidez e sabia que dependia da mão poderosa do Senhor. Amém? Então, como aprendemos a orar? Em 5 passos. Preste atenção. Aprender a orar é aprender a confessar a nossa dificuldade de orar. Em esperar e saber o que realmente precisamos. Esse é o primeiro ponto. Nós precisamos entender, discernir e pedir o que precisamos. Se nós não sabemos, nós sempre vamos orar: Senhor, seja feita a tua vontade. Sempre. Senhor, eu gostaria disso, mas que seja feita a tua vontade. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. E nós precisamos crer que a vontade de Deus é melhor, senão você está mentindo, se enganando a si mesmo. Quando nós falamos: Senhor, que seja feita a tua vontade, quer dizer: Pai, eu entrego e descanso. E não ando ansioso por coisa alguma. Amém? Segundo, aprender a orar é aprender a esperar. Esperar Deus agir. Ninguém consegue acrescentar 1 hora ou um côvado à sua vida. Ninguém. Nós sabemos que nós somos ridículos quando nós pedimos as coisas, entregamos para o Senhor para que seja feita a sua vontade e ficamos ansiosos, porque a vontade dele é feita no tempo dele, de acordo com a vontade dele. Nada do que eu faça vai mudar a vontade de Deus. Sabemos de tudo isso, mas continuamos ansiosos. O que faz uma pessoa ansiosa? Exige. Ela exige. Eu quero agora. Me responde agora. É hoje. O que faz uma pessoa de fé? Espera. Espera o tempo certo. Amém? Terceiro, aprender a orar é aprender a confiar que a nossa oração ao Pai conta com a intercessão de Jesus Cristo e com a intercessão do Espírito Santo. É o mistério das 4 pessoas da oração, né? Nós oramos, o Espírito Santo nos ajuda, intercede por nós. Jesus Cristo, que está sentado à direita do Pai, que é nosso advogado, intercede por nós a Deus. Oração são 4 pessoas. Amém? Aquela pergunta: para quem que eu oro? Então, Léo, quem que eu devo orar? Para quem eu me dirijo em oração? Ao Pai, em nome do Filho e por meio do Espírito. Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo me ajuda, intercede. Amém? 4º ponto, aprender a orar é aprender a ver a glória de Deus ser revelada. Quando Ele faz as coisas convergirem para o bem daqueles que o amam, a resposta de Deus não vai ser do jeito que você espera, vai ser do jeito dele, do jeito certo. Ah, mas eu pedi para o Senhor fazer assim, Ele fez assim e deu na mesma coisa. Sim, Ele fez a vontade dele, do jeito dele, no tempo dele. Então eu tenho que aprender a ver a vontade de Deus sendo revelada na minha vida, não do jeito que eu quero, mas do jeito que o Senhor tem feito. Não vai ser do nosso jeito.
a menos que o nosso jeito seja a vontade de Deus. É simples assim. Aconteceu exatamente o que eu orei, era a vontade de Deus. Aconteceu diferente, mas o Senhor fez, era a vontade de Deus. Nós precisamos entender que os meios do Senhor, o tempo do Senhor, a vontade dEle, como Ele faz as coisas, é muito maior. Irmãos, Ele criou os céus e a terra. E tudo o que nós vemos, tudo. Você acha que Ele não tem capacidade para fazer o melhor para nós? Se nós que somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai. Quanto mais esse. Então é esse Deus que nós servimos, é Ele que nós oramos. Não é um marido de aluguel, não é um faz-tudo. É o Senhor da terra e céus, Criador, sustentador de todas as coisas. Esse é o Senhor que nós nos dirigimos de oração. Amém? Na verdade, nós não sabemos orar, porque nós não sabemos o que é bom para nós. Nós pensamos que sabemos, mas não sabemos. Nem sequer valorizamos as incontáveis vitórias que nós temos no dia a dia. A nossa mente é muito seletiva. Eu só quero bênção em resposta de oração nova. Agora, por eu estar vivo aqui hoje, ter o que comer, onde dormir, ter amigos, ter família, isso aí você não lembra? Já esqueceu? Esses somos nós, fracos, pitocos, como diria antigamente. A gente é pitoquinho. Se esquece que hoje de manhã você tinha pão e café, pão e leite, pão e suco, pão e água. Disso a gente esquece bem rápido. Mas são essas pequenas vitórias que vão tecendo a nossa história com Deus. Nós precisamos aprender a ser grato nas pequenas coisas, nas mínimas, nas miúdas, nas letras fonte 2, naquelas que parecem banais, mas em todas as coisas é o Senhor agindo por nós. Amém? A quinta lição, como aprendemos a orar. Aprender a orar é aprender a continuar orando, mesmo que aparentemente nada esteja acontecendo. Mesmo que a nossa fé esteja diminuindo. Mesmo que Deus nos soe ausente. Quanto mais Deus parece ausente, mais Ele está presente. Então, como nós vimos, devemos aprender a confessar as nossas dificuldades, esperar Deus agir, confiar no Pai, ver a glória de Deus revelada na sua vontade e continuar orando, mesmo que nada aconteça. Por isso que é difícil orar. E essa mensagem dessa noite é para encorajar a mim e a você a depositar as nossas esperanças aos pés daquele que tudo pode. Continuar orando, mesmo que o mar esteja agitado, mesmo que está tudo contra, a maré não está favorável, continua orando. A palavra diz que o Senhor não resiste a um coração contrito e quebrantado. Amém? Agora vem a boa. Deus responde todas as orações? Sim. Deus responde todas as orações. Quais são as respostas para as orações? Sim, não e ainda não. 1 Pedro 3,12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas a face do Senhor está contra os que praticam o mal. Abra comigo, já que você está folhando a Bíblia, Isaías 59, versículo 12. Isaías 59, 12.
Em Isaías 59:12, a palavra diz assim: certamente o braço do Senhor não está encolhido para salvar, nem seu ouvido fechado para ouvir, mas suas iniquidades separaram vocês de Deus, seus pecados esconderam a face dele de vocês, então ele não irá os ouvir. Não é? Eu vou procurar aqui, depois eu passo de novo. Não é? 59:12. Depois eu... Oi? 1 e 2. Perdão, 59, 1 e 2. Agora sim. Faltou uma vírgula, como faz falta uma vírgula, né? Certamente o braço do Senhor não está encolhido para salvar, nem seu ouvido fechado para ouvir. Né? Qual é a principal questão aqui? O Senhor escuta todas as nossas orações. Ah, mas parece que Deus não está ouvindo. Deus está ouvindo. Ah, Senhor, por que Ele não me responde? Será que não responde? É igual aquela história, o Senhor não fala comigo, mas não abre a Bíblia. O Senhor parou de falar comigo. Está orando? Está lendo? Está louvando? Está estudando o Evangelho? Não. Então esquece, meu irmão. Está esperando o quê? Um anjo descer do céu para falar contigo? Por isso que a gente é fraquinho. A gente quer ver um negócio mirabolante, assim, fogos, né, estourando tudo. Não. A palavra de Deus aqui lida, está falando comigo e contigo, simplesmente assim. O Senhor ouve a tua oração. Amém? Nós precisamos aprender a orar e a esperar. Essa é a ordem, orar e esperar. Oramos pelo que não vemos e com paciência, essa é difícil, mas com paciência aguardamos o que ainda não vemos. Orar e esperar. Às vezes, Deus atrasa em atender nossas orações para exercitar a nossa fé, para que possamos receber o que temos pedido com grande expectativa e maior alegria do que se nós tivéssemos recebido naquela hora. Ele nos testa, Ele sonda os nossos corações, esquadrinha eles. Por isso que é o ainda não. Talvez Deus vai atender o que você pediu, mas se você não estiver pronto, meu irmão, não. Ainda não. Por isso que nós precisamos continuar orando, continuar orando, continuar orando. Mas todo dia, pelo pão, pelo livrar-nos do mal, sim, todo dia. Todo dia. Incessantemente. Você conhece aqui algum filho pequeno que mora com os pais e não fala com o pai todo dia? Como é que você vai conhecer o pai se não fala com ele? Como é que a mãe vai conhecer o filho se não conversa com ela? Se o filho não coloca os seus desejos, seus temores, como é que acontece isso? Assim é o relacionamento com Deus. É um relacionamento de pai e filho. De derramar o nosso coração. Nós não temos que ter restrições diante de Deus, porque Ele conhece o nosso coração. Se você acha que tem restrição, você está mentindo para você mesmo. E é a pior mentira essa, né? Se enganar. Não se engane, meus irmãos. Deus conhece o nosso coração. Portanto, nós não devemos duvidar jamais que Deus tem misericórdia e poder, que podem nos aliviar da nossa necessidade mais urgente, mais cabeluda, e da nossa maior tribulação. Deus tem poder para isso tudo. Em João 15, 7, o Evangelho vai dizer assim, Jesus falando, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Mas se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras em vocês, porque aí eu vou pedir de acordo com o que a palavra diz. Aquilo que é a vontade de Deus. Permanecer em Cristo é ter as palavras dele dentro do nosso coração. Significa que nós não conduzimos as nossas vidas, nós estamos sob o domínio de Cristo, sobre o comando dele, descansando nele, ouvindo o que ele tem a dizer. Isso é permanecer em Cristo. Ele tem o melhor para nós, ele sabe o que é melhor para nós. Amém? Assim,
dessa forma, permanecendo em Cristo, nós estaremos aptos a pedir qualquer coisa que nós desejarmos e Ele responderá, segundo a vontade dEle. Aqui tem outra vantagem a respeito disso. 1 João 5, 14 e 15. Presta atenção nesse versículo. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. De acordo com a sua vontade. Tudo que nós pedimos de acordo com a vontade de Deus será feita. E ponto final. Se não for, se for para o meu próprio deleite, para o meu prazer, para o meu ego, para eu me afastar de Deus, a resposta é não. Ou ainda não. Primeiro Ele vai me moer, me esmagar, me fazer aprender. Talvez depois Ele queira atender a minha oração. Mas a resposta pode ser não. O não de Deus é tão importante quanto o sim. Imagina se todo mundo que pedisse para ser milionário fosse. Está todo mundo se matando aí. A gente não tem maturidade para isso. Né? Nós não temos maturidade. Não é todo mundo que tem cabeça para ter dinheiro à reveria, por exemplo. Por isso que Deus não atende. Não é igual o filme lá, Deus todo poderoso lá, que todo mundo pedia, Ele deu um sim para todos e saiu dando Lamborghini para todo mundo. Não é assim que funciona. A parte interessante disso tudo é que os discípulos não pediam para Deus carroças, sandálias, não pediam aviões, não pediam grandes banquetes. Eles pediam que o Senhor provesse as pessoas para quem eles pudessem pregar. Que onde nós estivermos, ali estejam aqueles que são famintos pela Tua palavra. E dá-nos coragem e intrepidez para que preguemos a Tua palavra somente. Seja debaixo do sol, com água, sem água, com comida, sem comida. E toda vez que eles necessitaram de algo, porque estavam fazendo a vontade de Deus, Deus provia. É aí que tem que estar a nossa mente. Não no que eu quero, no que Deus quer. Deus responde nossas orações de acordo com a sua vontade, do seu jeito, no seu tempo. Salmo 17:6 diz assim, Davi falando: Eu clamo a ti, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina para mim os teus ouvidos e ouve a minha oração. Eu clamo a ti porque tu me respondes. Davi já sabia identificar o sim e o não, e o ainda não. Eu aconselho que você leia em casa todos os salmos, mas anote Salmos 7, 86 e 17. E 1 Samuel 2. Salmo 7, 86, 17. 1 Samuel 2. Amém? Nós temos 3 garantias de que quando nós oramos a vontade de Deus, a nossa oração é atendida. A primeira garantia é porque nós pedimos de acordo com a vontade dEle. Então não é o que eu quero, Senhor, que seja feita a Tua vontade. A segunda é que o Espírito Santo intercede por nós, tendo em vista que não sabemos orar como convém. E a terceira é que porque devemos considerar ainda que Cristo também intercede por nós, como está lá em Romanos 8:34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Não é só o Espírito Santo. Amém? Sabendo isso, os que são justificados pela fé, justificados por Deus, têm a garantia que as suas orações serão ouvidas, tendo em vista também que a palavra de Deus assegura que muito pode a oração de um justo, aquele que foi justificado, e que ora de acordo com a vontade de Deus. Então, esse versículo ele é muito mal utilizado. Muito pode a oração do justo e sua eficácia, de um justificado por Deus, que ora de acordo com a vontade de Deus. Não é a minha oração que eu peço, que eu quero, tem poder. Não pode nada. No versículo 26 ainda ele fala que o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira. Isso é a mesma referência que ele fala em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira
que isso quer dizer? Que o Espírito Santo intercede por nós intensamente, né? Sobremaneira, além do que nós esperamos, muito mais do que nós imaginamos. Sendo Ele Deus, Ele entrega todo o seu esforço, toda a sua energia, todo o seu poder para orar com você, em você, para o Deus que está sobre você. É isso que o Espírito Santo faz. Ele intercede por nós, Ele nos ajuda em nós a orar ao Deus que está acima de nós. Amém? O Salmo 147, 14 diz assim: o Senhor se deleita naqueles que o temem, que colocam sua esperança em seu leal amor. Deus se deleita naqueles que oram, que seja feita a vontade dEle, e naqueles que confiam nele. Salmo 18, 30. Este é o Deus cujo caminho é perfeito, a palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Esse é o Deus maravilhoso que nós servimos. Então, dentro da Trindade, como nós vimos, há dois intercessores. O Espírito Santo intercede por nós, e Jesus, que também está à direita do Pai, intercede por nós e nos ajuda. Nenhuma acusação prospera contra você, porque no tribunal de Deus, Jesus é o intercessor e o advogado e o sumo sacerdote. E o segundo intercessor é o Espírito Santo, que intercede por você e em você para o nosso Deus e Pai. Amém? Ele fala ali ainda que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? O que isso significa? Com palavras que não se pode expressar. O Espírito Santo é Deus, Ele conhece todos os povos, todas as línguas, Ele sabe falar todas as coisas. Aqui não se fala do dom de línguas, não é disso que está falando. É que há situações que não há palavras para se falar. O meu coração está tão abalado que eu não tenho palavra para falar. Esse é o gemido inexprimível. É aquela criança pequena que fala para a mãe nada e está pedindo água. O que ele está pedindo? O que ele está pedindo? A mãe sabe, porque a mãe conhece o coração. Deus sabe. Esse é o gemido inexprimível. Não sai. A palavra fala que nós gememos com os gemidos inexprimíveis, e o Espírito Santo que intercede por nós e em nós também o faz. Ele também intercede com gemidos inexprimíveis. Não há palavras para se colocar nesse momento. É com agonia intensa que Ele ora e intercede por nós. Que coisa maravilhosa. Ele se coloca no nosso lugar. Terceiro ponto da mensagem. O Espírito Santo intercede por nós segundo a vontade de Deus. O versículo ele começa assim, 8:27. Ele fala assim: e aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito, ele intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. Sondar significa penetrar para analisar. Uma sonda que é colocada em algum lugar, ela é colocada para desmembrar, para identificar o que tem lá dentro. Esquadrinhar. Aquele que sonda os corações, Deus, conhece a mente do Espírito, porque o Espírito Santo é Deus, certo? Intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. O Espírito Santo nunca vai interceder por algo que seja contra a vontade de Deus. Não tem confusão na Trindade. Há papéis divididos, mas não há confusão. Amém? 1 Samuel 16:7, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, e o Senhor, porém, o coração. 1 Crônicas 28:9, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Salmo 139:1 e 2, Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. Esse é o nosso Deus, meu irmão. Ele sabe da nossa palavra antes de sair da nossa boca. Não há criatura que não seja manifesta em sua presença. Pelo contrário, todas essas coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Hebreus 4:13. Todas as coisas estão descobertas. Não há mistério. Você não esconde nada de Deus. Não tampa nada. Não consegue fazer nada.
Senhor conhece o meu e o teu coração. Ele nos inclina, nos ajuda a clamar Abba. Ele inclina a nossa mente para seguir, para fazer a vontade de Deus. E Ele nos ajuda a orar. Vê que é um papel que Ele faz conosco. Ele testemunha no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. A ação dele faz com que eu clame Abba Pai, eu reconheça. E Ele nos ajuda tanto a querer quanto a realizar, por ação do Espírito Santo. Interceder, meu irmão, significa se colocar no meu e no teu lugar. E é isso que o Espírito Santo faz. Ele se coloca no nosso lugar para pedir o que é melhor para nós, segundo a vontade de Deus e não a nossa. Então, muitas vezes, quando a gente está desempregado, a gente vai orar: Senhor, me dá dinheiro. O Espírito Santo vai dizer: Pai, não escuta não, dá um emprego para esse louco aí. Senhor, me dá paciência. Pai, ele precisa aprender. Bota ele num valo aí no deserto, para ele aprender a ser paciente. É assim que o Espírito Santo age. Por isso que as respostas não são do nosso jeito. A tua conta bancária não vai amanhecer amanhã socada de dinheiro. Mas você que está desempregado, vai poder ter oportunidade de trabalhar. É assim que Deus responde, de acordo com a vontade dele. O Espírito Santo pede ao Pai em nosso favor. Às vezes o que nós pedimos não é bom para nós, e Ele vai lá e pede o que é bom para nós. Ele sempre está alinhado com a vontade de Deus. Você quer alguma coisa diferente da vontade de Deus? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Alguém quer alguma coisa diferente disso? Bom, perfeito e agradável está ruim para mim e para você? Não é o suficiente? É assim que o Espírito Santo age em nós. Ele nos ajuda a orar, intercede por nós e nos ajuda a pedir que aquilo que está de acordo com a vontade do Pai. Amém? Ele intercede por nós de forma eficaz, porque Ele só pede aquilo que é alinhado com o que o Pai quer. A marca do Espírito Santo é a eficácia. Ele aplica em nós a salvação, Ele aplica em nós a adoção, Ele aplica em nós a inclinação, Ele aplica em nós a vontade de orar para segundo a vontade de Deus. Ele é poderoso tanto quanto Deus, porque Ele é Deus. Não há conflito na Trindade. O Espírito Santo, sobretudo, é fiel à vontade de Deus. Como foi falado, Ele jamais vai fazer alguma coisa de acordo com a minha vontade, se não for da vontade do Senhor. O resultado dessa intercessão do Espírito Santo é que ela é sempre eficaz e sempre vai acontecer aquilo que é da vontade de Deus para mim e para você. Amém? Quando nós oramos pedindo que a vontade de Deus seja feita, estamos dizendo que confiamos na sua vontade e que Ele sabe o que é melhor para nós. Efésios 3:20 diz assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Que poder é esse? Do Espírito Santo. Abundantemente mais do que pedimos ou imaginamos. 1 Pedro 5,7: Lancem sobre ele toda ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. João 14:27: Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, não tenham medo. Jeremias 31:3: Eu tenho amado com amor eterno e amor leal a atrair, te atrair, com amor leal. Salmo 62:8: Confie nele todo o tempo, ó povo, coloque diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Amém? Recapitulando então o que nós vimos até aqui, encaminhando para o final, nós buscamos o Pai em oração. E geralmente quando nós estamos angustiados, estamos sofrendo, nós não sabemos o que falar, nós não sabemos o que orar, nem nas situações boas, nem nas ruins. O Espírito Santo que habita em nós, sabe o que é melhor para nós, conhece o plano de Deus para nós, nos ajuda e intercede por nós. Ele intercede pelo que o Pai planejou, pede ao Pai sobremaneira, intensamente, incessantemente, com gemidos inexprimíveis. Ele nos estimula a orar e os seus gemidos se tornam os nossos.
O Pai sonda o coração, analisa a sinceridade do nosso coração, sabe a mente do Espírito, o que Ele está pedindo e por que Ele pede a vontade do Pai, só. Todas essas orações, segundo a vontade de Deus, com intercessão do Espírito Santo, são atendidas porque estão de acordo com a sua vontade, como Ele quer que seja, não como queremos e de acordo com o propósito dEle, não com o nosso. Amém? Como é que nós aplicamos tudo isso? Ore a palavra. Eu não sei orar, abra um salmo. Eu não sei orar, ore o Pai Nosso, não reze, não é vã repetição. Ore o Pai Nosso, vai incrementando, derrama o teu coração diante do Senhor, dia após dia. É disciplina, é tempo, é dedicação. Quando a gente se converte, ninguém sabe orar nada. Só fala, obrigado Senhor, já está bom, já é um começo. Agora a vez que você vai orar que não sai nada, só sai Jesus, Jesus. Jesus, e está dizendo assim, pelo amor de Deus, me salva, me socorre, me tira daqui, faz alguma coisa. Gemidos inexprimíveis, coração está querendo rasgar fora. Separe um tempo para oração, crie uma lista de oração, coloque os motivos, coloque as pessoas que você quer orar, derrame o seu coração diante do Senhor, se arrependa dos seus pecados, peça perdão, agradeça pelo seu dia a dia, agradeça pelas pequenas coisas, as pequenas vitórias. Nós não sabemos o que orar, peça a vontade de Deus. Como é que eu faço isso? Clame a Ele, coloque aquilo que você está passando e peça, Senhor, eu gostaria, tem problema de pedir? Não, meu irmão, pode pedir o que você quer, mas que seja feita a vontade de Deus, e que você saiba que se Ele fizer a vontade dEle, ela é boa, perfeita e agradável, e muito melhor do que você pediu, muito melhor, incomparavelmente melhor. Nós não temos desculpas para não orar, não temos desculpa, nós temos 2 intercessores e um que nos ajuda. Você quer mais o quê? O resto é muleta, meu irmão. Não tenho tempo é muleta. Não sei orar é muleta. Não tenho Bíblia é muleta. Não tem o que negar. E o Senhor conhece o meu e o teu coração. Deus responde tudo no tempo dEle, de acordo com a vontade dEle e com a resposta que Ele quiser dar. Oramos e deixamos nas mãos dEle. É isso que nós precisamos fazer. Confiar. Orar, entregar e confiar. Orar, entregar e confiar. Orar, entregar e confiar. Regra básica. Ora, entrega e confia. E para concluir, uma definição de oração de Spurgeon, para nós fecharmos a aplicação dessa mensagem. A oração em si mesma é uma arte que somente o Espírito Santo pode nos ensinar. Então, quem acha que vai aprender sozinho, não está aprendendo sozinho. É o Espírito Santo que nos ajuda. Ele é doador de todas as orações. Rogue pela oração. Ore até que consiga orar. Ore para ser ajudado a orar. E não abandone a oração porque não consegue orar. Pois nos momentos em que você acha que não pode, é que realmente está fazendo as melhores orações. Quando sou fraco, é que sou forte. Porque sou fraco, o Espírito Santo me ajuda. Às vezes, quando você não sente nenhum tipo de conforto nas tuas súplicas, o teu coração está quebrantado e abatido, é que realmente lutando e prevalecendo com o Altíssimo. É nesse momento que saem as melhores orações. Mas você não precisa estar sempre numa pior para orar como lhe convém, meu irmão. Experimente se entregar nas mãos do Espírito Santo de Deus, que é aquele que ensina as orações, intercede conosco, em nós, para o Deus que está sobre nós, para que Ele nos ajude. Se você quer ter um relacionamento real com Deus, não tem como não orar. Então reflita agora e comece hoje mesmo. Não deixa para amanhã. Amém? Peço que você se coloque de pé.
Amém. Ore comigo, baixe sua fronte, feche seus olhos. Querido Espírito Santo de Deus, nós precisamos de Ti. Querido Pai, nós nos entregamos a Ti nessa noite, porque nós sabemos que não sabemos o que é melhor para nós, mas Tu sabes, Senhor. Senhor, vem nessa noite, através do Teu Santo Espírito, sondar os nossos corações. Esquadrinha, Senhor, para que nós possamos orar de acordo com a Tua vontade. Não aquilo que pensamos que é melhor para nós, mas o que Tu sabes que é melhor para nós. Senhor, não nos deixe mentir para nós mesmos. Não nos deixe tropeçar nos nossos próprios pés. Que seja feita a Tua vontade, Tua soberana vontade. Que nós tenhamos aquilo que é necessário para viver e fazer a Tua obra, Senhor. Dirige as nossas orações, Espírito Santo. Intercedendo, continua. Faz em nós a Tua obra. Dá-nos vontade de orar, mais tempo. Dá-nos vontade de ler. Dá-nos fé, Senhor. Aumenta a nossa fé, Pai. Dá-nos sensibilidade para ver a Tua resposta, Senhor. Ajuda a entendermos as nossas situações, Pai. E que sejamos gratos a todo tempo. Não só no mau tempo, mas a todo tempo. Com as pequenas vitórias. Muda o nosso coração. Cria em nós o desejo de estar contigo, Senhor, incessantemente. Orando em tempo todo em espírito, nos achegando a Ti, Senhor. Conectados contigo o tempo todo, Senhor. Opera em nós, Pai. Opera em nós, Espírito Santo. Para que possamos enxergar a Tua vontade em todas as coisas. Para que tenhamos contentamento. Para que possamos orar, entregar e confiar. Porque Tu sabes o que é melhor para nós. Nós Te agradecemos, Senhor, e Te louvamos. Em gratidão nós cantamos a Ti nessa noite, Pai. Em nome de Jesus.